Hello, my friends, tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre Cavaleiro e nós estamos aqui mais uma vez para fazer a reflexão da nossa vida à luz da Palavra de Deus. Hoje, quinta-feira, dia 27 de abril de 2023, e nós estamos trazendo aí o texto que está lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17 e 18. 1 Coríntios 1, 17 e 18. Mas antes da gente fazer a leitura, como sempre eu quero pedir para você que não é inscrito nesse canal, se inscreva no nosso canal. E já que estamos aqui mesmo falando disso, clica no joinha, dê o seu like, que o YouTube vai recomendar esse vídeo para as pessoas que precisam, tudo bem? Vamos lá então fazer a leitura de primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, e isto sem recorrer à habilidade da arte oratória, para que não se desvirtue a cruz de Cristo. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, eu quero começar de um jeito diferente. Para quem não me conhece, eu sou maestro, produtor musical, professor, trabalho aí na música já há muitos anos. Comecei na igreja, né, tocando na missa, e ali cada vez mais eu fui aprimorando para servir dentro da igreja. O meu ministério inteiro quase está ligado aí à música religiosa. Produzi algumas coisas aí que a gente chama de música secular também, mas é mínimo, né? Algumas coisas estão até aqui no canal, né? Alguns hinos de cidade eu compus, produzi, outras coisas também, mas bem poucas. A maioria dos meus clientes, né, agora que eu estou parado para fazer um tratamento, mas a maioria das pessoas que eu trabalho estão ligados às igrejas. E aí, ao longo desse tempo todo, muitas pessoas me perguntam, o que é mais importante, a técnica ou a oração? E aí é aquela pergunta dura, né, da gente responder. O que é mais importante? A defesa ou o ataque? Quem foi melhor, Senna ou Piquet? Sabe, esse tipo de pergunta. Mas eu quero dizer para você que a imagem que me vem é que nós precisamos ser equilibristas. Igual aquele cara que põe os pratos para girar, e aí um prato está começando a cair, ele vai lá e corrige e põe. Você tem que equilibrar os pratos. Mas assim, para ter um ministério de sucesso, você precisa fazer 5 coisas, que eu chamo de Oséias. Primeiro, O de orar. Segundo, S de servir. Terceiro, S de santificar. Quarto, E de estudar. E o A de amar. Sem esses 5 aí, a gente não consegue não. Então vamos lá, ó. Sem oração, não tem motivo. A oração é uma ferramenta importantíssima. Sem oração não adianta nem você começar. Então, vamos fazer uma reunião aqui. Pois é, sem fazer reunião de oração, seu ministério não vai sair do lugar. Eu vou até mais. É uma irresponsabilidade você montar um ministério e não orar com as pessoas que fazem parte. Ter uma vida de oração pessoal e orar junto. A oração é o combustível. Olha aquele acidente da Chapecoense. Meu Deus do céu, eu não conformo com aquilo. Faltava quilômetros para o cara chegar com o avião. E por causa de uma irresponsabilidade de não colocar gasolina lá no avião, matou aqueles 70 e tantas pessoas, né? E muitas pessoas estão aí, sendo irresponsáveis com o seu ministério, porque não tem uma vida de oração. Oração coletiva e oração individual.
O S de servir. Quantas pessoas aí, ó, que acha que veio para ser servido, que ele não precisa servir, não. Músico que só quer ser músico, que só quer tocar. Não, meu negócio é tocar guitarra, eu só toco guitarra aqui, não preciso saber de nada. Eu sou de um tempo, gente, eu já estou velho já, que o músico, ele precisava saber de tudo, de um pouco de tudo. Ele precisava entender de oração, ele precisa entender de montagem de equipamento, meu filho, porque se der um perrengue lá, uma coisa lá, 110 ou 220, liga lá errado, o show vai para o vinagre. Então, é preciso entender, eu sou do tempo que o músico precisava saber cantar e cantar bem, porque se o cantor der alguma piripaque lá, alguma coisa lá, o show precisa continuar. Então, o músico, ele precisa saber interceder, ele precisa saber ministrar, precisa pregar, ele precisa entender um pouquinho de doutrina. Não estou falando para saber, nossa, estudar teologia. Não, mas precisa saber um pouquinho, para não falar besteira. Então, a gente precisava saber de tudo. Mas hoje é uma frescura danada. Se você pedir para o cara carregar um negocinho lá, já azeda. Gente, quando eu comecei no grupo de jovens, nós precisávamos montar lá tudo, né? A posição das cadeiras, a gente é que colocava, nós músicos depois faz. Mas eu não sei fazer isso, eu não preciso fazer isso. Ah, tá. Você acha que tem músicos que não fazem isso? Por exemplo, eu não sei se lendo ou ouvindo sobre a cantora lá, a Beyoncé, que o pessoal chama de Beyoncé, né? Mas aqui para nós é Beyoncé mesmo. Ela se preocupa com todas as etapas do show. Dizem que o pessoal, né, que trabalha, dizem que ela vai lá passar o som. Não, peraí, aquela lâmpada lá? Não, gira para cá porque eu quero. Ela se preocupa com tudo. Todas as etapas da produção do show dela. Tá errada? De jeito nenhum. O show é dela. E aí você vem com essa frescura que você só tem que saber tocar, que você só tem que saber... Não, eu cuido só do meu. Não. É preciso servir também. Gente, tem muitas pessoas que não entendem o combate espiritual que é um show, que é uma ministração de música religiosa. E você precisa entender. Você precisa entender da espiritualidade como acontece ali. E aí vem o E, de estudar. Estudar a música e estudar sobre a palavra de Deus, as coisas da igreja, a religião e até mesmo um pouquinho aí de espiritualidade, psicologia, de reações, tudo isso. Porque aí tem muita gente que faz o show, sai lá e fala, não, eu estou passando mal, o que será que aconteceu? Chega em casa, briga com os outros, e não sabe o que é. É por quê? Porque você não fez uma oração de renúncia lá. Depois que termina o show, você tem que reunir todo mundo, rezar, agradecer, louvar, para que as curas e as libertações fiquem ali, meu filho. Senão você leva aquilo para casa lá, Deus me livre. Mas isso você aprende aonde? No estudo. E por que muitos ministérios fracassam, então? Porque não fazem o Oséias. Vamos lembrar qual que é cada um? Oração, serviço, espírito de serviço, estudar, amar e santificação. E esse aí eu deixei por último. Tem gente que acha que ele é cristão só em cima do palco. Que na hora que ele desce do palco não precisa ser cristão. Não, é na hora que você desce do palco que você precisa dar exemplo. Quantas pessoas que sobem no palco, fala, mete regra nos outros, e na hora que ele desce, ele fica lá passando os outros para trás, fazendo negócios escusos, não leva o namoro a sério, né, trai esposa, usa droga. Olha, peraí, essa pregação tem que ser para você primeiro. A orelha mais perto da sua boca é a sua. Então, santificação. Leve uma vida santa. Senão não adianta nada. Olha que beleza, né? A vida de oração. E hoje a gente tem uma música assim, meio artificializada em alguns aspectos. Por exemplo, todo mundo já conhece a música Ninguém Te Ama Como Eu. Sabe como é que foi
composta essa música? Numa adoração. Numa adoração. Lá, diante do sacrário. Aquela outra música, Martim Valverde, Glória, né? Ele estava ali, viu, e parece que os anjos estavam cantando. Ele copiou e fez. Quantas músicas religiosas maravilhosas que saem da Bíblia. Mas se você não conhece a Bíblia, como é que você vai fazer? Então, meus amados, quer ter sucesso? Ore individualmente e com o seu ministério. Tenha o espírito de serviço. Estude não só o seu instrumento, porque também não adianta tocar mal, não. E estude sobre a espiritualidade, a doutrina, a igreja. Leia um pouco do catecismo da Igreja Católica. Entenda um pouco disso. Ame, porque sem amor nós não vamos a lugar nenhum. E tenha uma vida santa. Dê exemplo para os outros. Esse é o segredo do sucesso do ministério. Não só do ministério, mas de qualquer coisa. Para finalizar, eu quero dizer que a minha experiência é muito interessante, porque a gente é de um tempo que as pessoas achavam também que o Espírito Santo ia fazer tudo. E não treinava, era aquela música ruim. E aí depois a gente passou por um tempo onde o ministério era aquele, o pessoal tocava maravilhosamente bem, mas não tinha unção. Então o que eu venho dizer hoje é que precisa-se equilibrar as coisas. Para você ter uma noção, muitos do nosso ministério, eles foram catequistas para aprender mais sobre as coisas da igreja. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te livre de todo engano, que Ele derrame o Espírito Santo para que você tenha êxito no seu ministério, porque o seu ministério é feito para o sucesso. Não é feito para acabar, não é feito para ter briga, raiva. Tem gente que não conversa com gente do ministério. Não. O ministério nasceu para o sucesso da evangelização. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe, dê o seu like, se inscreva no nosso canal e até a próxima, se Deus quiser.